O Equador se complicou. Bem-vindos a uma nova análise da Copa do Mundo. Aqui analisamos o que aconteceu entre o Equador e o grande jogo de Curaçao. Surpresa, surpresa na Copa do Mundo. Vamos começar. Bom, acho que essa é a segunda surpresa que acontece em relação a uma grande seleção. Estamos falando do Equador. A Turquia já foi eliminada. A Turquia já foi eliminada e o Equador fica praticamente à beira da eliminação. Eu acho que está muito complicado, do meu ponto de vista, para a seleção do Equador, a seleção de Sebastián Beccacece, porque as chances de classificação são muito difíceis. Vai jogar sua última partida contra a Alemanha, então tudo muito difícil para os irmãos equatorianos e me parece que foi um jogo para esquecer para Sebastián Beccacece. Não podemos ignorar o bom planejamento e o bom jogo que fez Curaçao. Por quê? Porque se defendeu bem, porque esteve organizado taticamente, respondeu ao que o Equador também ofereceu, ao que o técnico Sebastián Beccacece propôs, mas com o respeito que merece. Curaçao, o elenco de Curaçao não é o mesmo que o elenco do Equador, e o Equador tinha a necessidade de ganhar essa partida, então por isso é decepcionante o que aconteceu. Decepcionante e surpreendente esse 0, assim como o que aconteceu com a Espanha e Cabo Verde. Era obrigatório e os equatorianos precisavam vencer. Acho que todos contavam que o Equador ia ganhar hoje. Bom, acabaram empatando e pesa muito aquele gol que Ener Valencia não conseguiu fazer aos 2 minutos começando a partida, que o atacante do Inter do Brasil perdeu de forma incrível. Vamos falar da figura da partida, sem dúvida nenhuma, o goleiro de Curaçao. Apresento para vocês, Eloy Curaçao, Eloy Rum, para que não esqueçam. Defendeu tudo o que quis na partida e foi o destaque desse empate de 0-0. Por causa dele, o Equador não fez gol. Agora vamos ao esquema tático. Curaçao entrou em campo com um 5-4-1, um bloco muito baixo, mas que tinha personalidade para atacar, porque Curaçao não só se defendeu. Curaçao também atacou e criou oportunidades para também abrir o placar e até surpreender. Se Curaçao marcasse um gol, eles iam se fechar e o jogo acabava. Tô te falando. Do outro lado está o Equador, que entrou em campo com um 3-5-2, usando muitos corredores, buscando o desdobramento da marcação, fazendo rupturas. Com linha de 5 é essencial criar rupturas nas costas dos defensores. Sabe por quê? Porque isso desarruma o defensor e também é um movimento que ele não espera, é um movimento que o defensor não espera. Então, a única maneira de vulnerar um bloco tão compacto como o que Curaçao propôs era fazer movimentos constantes, não só de ruptura, mas também alternando posições entre eles. Já vamos para o quadro. Assim, então, nossos irmãos equatorianos entravam em campo. Vou marcar para vocês a zona de influência. Era esta. Esta com Alcibar. Com Vite, com Caicedo, muita projeção de Hincapié. O que acontece? Moisés Caicedo se posiciona na base da jogada para formar uma linha de 3 com Hincapié e Pache. Eles eram como os últimos homens. Isso faz com que tanto Alcibar quanto Vite, assim como o próprio Alan Franco, pudessem avançar durante a posse do Equador. Tentou-se usar bastante os corredores verticais com Pervis, com Yeboah, que fez uma boa partida, que explorava bastante por este lado e por este lado, mandando bolas que vinham nessa direção para o espaço que tanto Ener Valencia quanto Gonzalo Prata atacavam. O que acontece com Gonzalo Prata? Que tinha facilidade de entrar nessa zona de influência para formar um quadrado perfeito e como o Vacuna estava pensando no contra-ataque, ficavam em inferioridade numérica. Ener Valencia constantemente atacou as costas dos defensores, atacou esse espaço, só que para o time de Sebastián. Sebastián Beccacece sentiu falta de efetividade e teve dificuldade para marcar, principalmente por causa do goleiro Rum. Mas também teve uma que ele perdeu cara a cara no minuto 2, como eu mencionei. Eles vinham, fez um movimento de ruptura, os defensores estavam adiantados, ele ataca o espaço, sempre atacou esse espaço, atacou muito esse espaço. E quando o defensor que estava atrás já tinha se recomposto mais ou menos nessa altura, Ener Valencia finalizou no canto do goleiro e o goleiro adivinhou a posição. O chute da bola. Acho que o Equador deixou muito a desejar porque teve muita dificuldade para fazer o time funcionar no meio-campo, teve dificuldade em criar espaços com pouca movimentação dos atacantes. Ener Valencia perdeu várias chances e faltou sorte.
Um chute também do Ener Valencia que o Rum defendeu e que bateu na trave. Não deu para eles, não deu mesmo. E acho que no final das contas a partida acabou sendo difícil para o time do Sebastião Beccacese. Eu acho muito difícil que eles se classifiquem, mas nessa Copa do Mundo já aconteceram muitas coisas e pode acontecer. A última rodada vai ser Costa do Marfim contra Curaçao. Lembrando que a Costa do Marfim tem 3 pontos pela vitória contra o Equador. Isso quer dizer que o Equador com a vitória contra a Alemanha poderia chegar ao terceiro lugar. Precisa ganhar de qualquer jeito, porque com um empate ou uma derrota, me parece que praticamente o Equador fica eliminado. Mas a opinião mais importante, deixem nos comentários o que acharam do empate entre Equador e Curaçao. Será que o Equador se classifica para a próxima fase? Conseguirá um feito épico contra a Alemanha? Deixem aí nos comentários e, obviamente, a gente se vê em uma próxima, muito em breve, com uma nova análise da Copa do Mundo. Não perca, inscreva-se e não perca nenhuma das transmissões que a Falso 9 TV faz. A gente se vê em uma próxima, muito em breve.